Fala fera retado, fala fera retada, se você chegou aqui, você quer física, e se você quer física, nós vamos fazer um conjunto de questões arretadas sobre mecânica, ondulatória, eletricidade e termologia. Então vamos juntos, sem perder tempo. O furinho nas canetas é uma estrutura quase imperceptível, mas tem uma função muito importante. Caso ele não existisse, a caneta poderia estourar quando uma pessoa, levando a caneta no bolso, se deslocasse para um andar superior em um elevador. Além disso, a caneta não poderia ser utilizada dentro de um avião. O mesmo princípio é utilizado para que as janelas dos aviões não estourem. A função do furinho é... Fera, presta atenção que essa questão trata de diferença de pressão, beleza? E aí, a função do furinho ela é muito importante, por quê? Porque o furo faz com que a pressão do ar no interior da caneta seja igual à pressão do ar fora da caneta, beleza? Então, a função do furinho é fazer com que a pressão no interior da caneta seja exatamente igual à pressão no seu exterior. E se não existe diferença de pressão, a caneta não vai estourar, beleza? Então a função desse furinho é exatamente essa, igualar a pressão no interior da caneta com a pressão fora da caneta e por isso, para essa questão, a alternativa correta, fera, letra E, eu tenho certeza que você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá para mais uma questão. Vem com o papai. Olha só. As ondas de rádio no Brasil são transmitidas de duas formas distintas, AM e FM. A tabela abaixo mostra algumas diferenças entre as formas de transmissão. As ondas transmitidas em AM são refletidas pela ionosfera e, por isso, podem ser captadas a grandes distâncias da estação transmissora. Porém, o sinal não pode ser captado por dispositivos móveis, como celulares e tablets, e sua qualidade depende das condições meteorológicas. Esses fatores aumentaram a queda de audiência das emissoras nessa faixa de frequência. Por isso, em 2013, o governo federal autorizou a migração das emissoras de AM para FM. A modulação é o processo por meio do qual a voz ou a música são adicionadas às ondas de rádio produzidas por um transmissor. As ondas que não contêm nenhuma informação são chamadas de ondas portadoras. O gráfico corrente elétrica em função do tempo, abaixo, mostra a onda modulada que é conduzida à antena transmissora para gerar a onda de rádio. De acordo com as informações, as grandezas físicas que variam no processo de modulação de uma onda portadora para as faixas AM e FM são respectivamente. E aí, fera, se você vem aqui de acordo com as informações, volta aqui para essa tabela, olha só. A primeira diferença que nós percebemos para uma onda na faixa AM e uma onda na faixa FM, olha só, a frequência dessas ondas são diferentes. Na faixa AM eu tenho ali a frequência entre 530 kHz e 1600 kHz e na faixa FM 88 MHz e 108 MHz. Então a frequência é uma grandeza física que varia da faixa AM para a faixa FM. Outra coisa que você pode perceber aqui na tabela é a qualidade do sinal. A qualidade do sinal na faixa AM é uma qualidade variável. Já na faixa FM é uma qualidade excelente. A qualidade do sinal tem a ver com transporte de energia, tem a ver com amplitude. Se você vem aqui também a onda de rádio AM e na onda de rádio FM, eu também percebo aqui, ó, nesse desenho, nesse gráfico da corrente, em função do tempo, uma mudança na amplitude, beleza? Então, as grandezas físicas que variam no processo de modulação de uma onda portadora da faixa AM para a faixa FM seria frequência e amplitude. E, portanto,
Aqui para essa questão, fera, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na prova do Enem. Vamos lá para mais uma, vem com o papai, olha só. O incêndio registrado no hotel Hurricane, um dos mais badalados de Jericoacoara, foi causado por curto-circuito e não por ataque criminoso. O fogo foi provocado por uma subida de tensão da rede pública que ocasionou um superaquecimento nas instalações elétricas de backup para nosso sistema de aquecimento da água. O fogo ocorreu quase que simultaneamente nos dois apartamentos em que esse sistema de backup estava ligado. Alguns dispositivos são instalados em circuitos elétricos para prevenção de acidentes, como relatado acima. Podemos citar 2 dispositivos de segurança para redes elétricas. Fera! Aí ele fala que teve uma subida de tensão e, consequentemente, uma sobrecarga no circuito, né? Dispositivos que são instalados para proteção de circuitos elétricos são disjuntores e os fusíveis. Os disjuntores e os fusíveis, fera, são dispositivos de proteção que servem para proteger o circuito de uma sobrecarga, né? Se o fusível e o disjuntor, eles têm um valor de corrente nominal. Se a corrente que passa pelo fusível, se a corrente que passa pelo disjuntor for maior que a sua corrente nominal, esse dispositivo abre o circuito, evitando aí, então, essa sobrecarga. Então, dispositivos que protegem circuitos de superaquecimento, de sobrecarga, são os disjuntores e os fusíveis, e por isso, nessa questão, a alternativa correta, letra C, e com certeza você vai detonar no seu vestibular. Vamos lá para mais uma questão? Vem-te embora. O que um carro de Fórmula 1, um posto de gasolina e um avião têm em comum? O processo de abastecimento de um carro de Fórmula 1 ou de um avião e o descarregamento do combustível de um caminhão, tanque, nos postos de gasolina é um processo perigoso e que exige cuidados para que uma explosão não cause danos irreparáveis. Nos postos de gasolina, o motorista deve desligar o motor e não utilizar o celular durante o abastecimento. Na Fórmula 1, chapas flexíveis de cobre no chão do box são instaladas. O carro, que não pode ser desligado, se posiciona sobre as placas durante o abastecimento. A função das placas de cobre é... Fera, essa questão nada mais é do que uma questão de processos de eletrização, né? Um carro de Fórmula 1, um avião, né? E um caminhão que vai abastecer um posto de gasolina, devido ao movimento desses veículos e o atrito com o ar, né? A lataria, né? A carcaça desses móveis pode ficar eletrizada, né? Devido ao atrito do móvel com o ar, pode ocorrer aí um processo de eletrização por atrito e a carcaça do Fórmula 1, a carcaça do avião, a carcaça do caminhão-tanque fica eletrizada, né? Já que são carcaças metálicas, são bons condutores, né? Tranquilo? E aí o que acontece? Quando esses móveis chegam no posto de gasolina, um avião vai abastecer, ou carro de Fórmula 1 que não pode ser desligado, se faz necessário você garantir que o corpo está neutro, que o Fórmula 1, que o caminhão-tanque e que o avião não estão eletrizados. Então se faz necessário um aterramento para que, se existir cargas em excesso na lataria desses móveis, essas cargas em excesso, elas vão escoar para a terra. Então, a chapa de cobre, né? A função da chapa de cobre, o cobre que é um bom condutor, né? A chapa de cobre serve como um aterramento. Se a carcaça do Fórmula 1 tiver eletrizada, isso vai funcionar como um aterramento e essas cargas elétricas em excesso vão escoar para a terra, beleza? Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra D. A função das placas de cobre é funcionar como um fio terra
para neutralizar o excesso de carga acumulada no carro. Letra D, de detonando na prova do Enem. Vamos lá para mais uma, vem comigo. Essa já é uma realidade no Japão. Na Aso Farmland, em Kunamoto, mais de 400 casas do tipo redoma criam um verdadeiro vilarejo, construídas basicamente com poliestireno expandido. As casas foram projetadas para suportar as mais adversas condições climáticas. O uso do isopor garante o isolamento térmico perfeito, o que também ajuda a reduzir custos de energia. É como nos iglus, o gelo é um bom isolante térmico, protegendo os esquimós, por mais contraditório que pareça, do frio. O modelo de cúpula favorece a circulação do ar e a durabilidade do poliestireno expandido, aliado ao formato da construção, faz com que a casa seja resistente a vendavais e terremotos. A construção das casas não gera lixo, promovendo assim a sustentabilidade. A propriedade física que garante a eficácia do isopor para as condições descritas no texto é: fera, quais são as condições descritas no texto? Ele fala que o isopor garante o isolamento térmico perfeito, ou seja, o isopor é um material que dificulta as trocas de calor por condução. Então o isopor ele é um bom isolante térmico e fera, todo bom isolante térmico tem um baixo coeficiente de condutibilidade térmica ou baixo coeficiente de condutividade térmica. Por isso, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a letra B, de boa prova do Enem para você. E com isso, fera, nós terminamos essa bateria de questões, só questões qualitativas para dar aquela revisão rápida em mecânica, ondulatória, eletricidade e termologia. Questões qualitativas que podem aparecer na sua prova do Enem. Fera, se você gostou dessas resoluções, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e não esquece, o trabalho devolve. Compartilha com a galera e vamos juntos!